Concebendo-se que a civilização do planeta Terra obedeceu um plano, e este plano foi inteiramente coordenado pelo Espírito que reencarnou na Terra como Jesus Cristo, quem foram e de onde vieram os espíritos que auxiliaram Jesus nesta tarefa civilizatória da humanidade? Este assunto nós vamos estudar agora no estudo sistematizado da doutrina espírita em forma de vídeos, ainda na parte da pluralidade dos mundos habitados. E o Espírito Áureo, no livro Universo e Vida, nos diz o seguinte: como os grandes espíritos são solidários entre si, também o são os mundos e as humanidades que eles governam em nome do Criador. Vieram de Sírios auxiliar o Mestre Jesus no amparo aos degredados banidos para a terra. Isabel e Zacarias, os pais de João Batista. Ana e Simeão, profetas do templo. José e Maria, pais de Jesus. E de um planeta em volta deste conjunto estelar denominado como Sírios, vieram Isabel e Zacarias, pais de João Batista. Isabel e Zacarias são figuras bíblicas mencionadas no Novo Testamento, especificamente no Evangelho de Lucas. Eles são reconhecidos por serem os pais de João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Zacarias era um sacerdote do Templo de Jerusalém e Isabel é descrita como uma descendente de Arão. Ambos eram avançados em idade e considerados justos diante de Deus, mas não tinham filhos porque Isabel era estéril. A Bíblia relata que Zacarias foi visitado pelo anjo Gabriel enquanto servia no templo, anunciando que Isabel daria à luz um filho que deveria ser chamado João. Inicialmente, Zacarias duvidou da mensagem do anjo, devido à sua e à idade de Isabel. E como resultado, ficou mudo até o nascimento de João. O nascimento de João Batista é celebrado na Bíblia como um milagre. Vieram também de Sírios Ana e Simeão, profetas do templo. Ana e Simeão são duas figuras bíblicas do Novo Testamento que aparecem na história da apresentação de Jesus no templo, encontrada no Evangelho de Lucas. Simeão é descrito como um homem justo e devoto, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Quando Maria e José trouxeram o bebê Jesus ao templo para cumprir os ritos da lei mosaica, Simeão o reconheceu como o Messias e proferiu uma profecia sobre Jesus e um aviso a Maria sobre o sofrimento que ela enfrentaria. Ana é apresentada como uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era uma viúva de idade avançada e não deixava o templo, servindo a Deus com jejuns e orações noite e dia. Quando viu Jesus no templo, ela deu graças a Deus e falou sobre o menino a todos que esperavam pela redenção de Jerusalém. Vieram também de Sírios os pais de Jesus, José e Maria. José e Maria são as figuras centrais do nascimento de Jesus no cristianismo, ocupando um lugar de destaque no Novo Testamento, especialmente nos evangelhos de Lucas e Mateus. Maria, a mãe de Jesus, é venerada na tradição cristã como sendo a escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Ela é uma figura de grande devoção e respeito em várias tradições cristãs. José, o esposo de Maria, é descrito como um homem justo. Ele era um carpinteiro de Nazaré e, segundo a linhagem apresentada nos evangelhos, descendente do rei Davi. José teve um papel crucial na proteção de Maria e do jovem Jesus, guiado em sonhos a fugir para o Egito para escapar da matança dos inocentes, ordenada por Herodes, e posteriormente a retornar para Nazaré após a morte de Herodes. Juntos, José e Maria criaram Jesus em Nazaré, participando de sua educação e formação, e são celebrados por sua fé, obediência e papel no plano da salvação,
segundo a fé cristã. Vieram de Capela para ajudar a civilização terráquea sob o comando de Jesus ao longo da história: Jacó, Moisés, Elias, João Batista, Isaque, Daniel, João Evangelista, Abraão, Salomão, Simão Pedro, José, Davi, Paulo de Tarso, Heródoto, Sócrates, Confúcio, Lao Tse, Ésquilo, Porri, Buda. E Jacó, posteriormente chamado de Israel, é uma figura central do Antigo Testamento. Ele é conhecido por ser o pai dos 12 patriarcas das tribos de Israel. A história de Jacó inclui episódios como a compra da progenitura de seu irmão Esaú e a luta com o anjo de Deus, após a qual recebe o nome de Israel. Moisés é um dos mais importantes líderes religiosos do judaísmo, reconhecido também pelo cristianismo e pelo Islã. Ele libertou os israelitas da escravidão no Egito, conduziu-os pelo deserto por 40 anos e recebeu de Deus os 10 mandamentos no Monte Sinai. Elias foi um profeta do Antigo Testamento que operou no Reino do Norte de Israel. É conhecido por seus milagres, como ressuscitar um menino morto e desafiar os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde fez descer fogo do céu. João Batista é uma figura do Novo Testamento, primo de Jesus, conhecido por batizar Jesus e outras pessoas no Rio Jordão. Ele pregava a penitência e preparava o caminho para a chegada do Messias. Isaque é filho de Abraão e Sara, considerado um dos patriarcas do povo de Israel. Sua história é central no judaísmo, também sendo reconhecido pelo cristianismo e pelo Islã. Daniel foi um profeta que viveu na Babilônia durante o cativeiro judaico. É conhecido por suas interpretações de sonhos e por ter sobrevivido à cova dos leões. João Evangelista é tradicionalmente considerado o autor do quarto evangelho, de 3 cartas do Novo Testamento e do livro do Apocalipse. É uma figura de destaque no cristianismo. Abraão é considerado o pai do monoteísmo, sendo uma figura central no judaísmo, cristianismo e islã. Deus prometeu fazer dele uma grande nação e sua fé é exemplar nas 3 religiões abraâmicas. Salomão foi o 3º rei de Israel, conhecido por sua sabedoria, riqueza e pela construção do primeiro templo em Jerusalém. Simão Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus e ele é uma figura-chave no início da igreja cristã, conhecido por sua fé e liderança. José, do Antigo Testamento, foi vendido como escravo por seus irmãos, mas acabou se tornando governador do Egito, salvando sua família da fome. Davi foi o 2º rei de Israel, conhecido por sua habilidade como guerreiro, sua poesia, os Salmos, e por estabelecer Jerusalém como a capital de Israel. Paulo de Tarso é uma das figuras mais influentes do cristianismo primitivo, tendo escrito várias cartas no Novo Testamento. Ele desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo entre os povos não-judeus. Heródoto, considerado o pai da história, foi um historiador grego que escreveu sobre as guerras greco-pérsicas em sua obra Histórias. Sócrates, filósofo grego conhecido por sua contribuição ao campo da ética e por seu método de diálogo socrático. Confúcio, filósofo chinês que enfatizou a moralidade pessoal e governamental, a correção das relações sociais, a justiça e a sinceridade. Lao Tse, filósofo e escritor chinês, tradicionalmente considerado o autor do Tao Te Ching e fundador do taoísmo. Ésquilo, dramaturgo grego, conhecido por suas tragédias,
que exploram a complexidade da existência humana e a relação do homem com os deuses. Forri, também conhecido como Fuxi, é uma figura cultural da China, muitas vezes creditado a ele a criação da escrita, da pesca e a caça. Buda, Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, foi um príncipe que se tornou um monge e fundou o budismo. Seus ensinamentos focam no caminho para alcançar o nirvana, libertando-se do sofrimento. Cada uma dessas figuras teve um impacto profundo em suas culturas e religiões, e muitas delas influenciaram significativamente o pensamento e a filosofia em todo o mundo. É importante notar que cada uma delas, além de suas contribuições específicas, faz parte de um tecido maior da história, cultura e espiritualidade, que influencia até hoje diversas áreas do conhecimento humano, da religião à filosofia, passando pela ciência e a arte. As figuras mencionadas, sejam elas bíblicas, históricas ou filosóficas, desempenham papéis cruciais em suas respectivas narrativas e tradições. Suas histórias e ensinamentos continuam a moldar o pensamento e a fé de milhões ao redor do mundo. No contexto da pluralidade dos mundos habitados, uma noção explorada por diversas culturas e filosofias, observamos como a humanidade tem se enganjado com questões sobre a existência, o propósito e o cosmos. Personagens como Heródoto e Sócrates nos convidam a explorar a história e a ética, enquanto figuras como Confúcio e Lao Tse oferecem visões sobre a ordem social e o caminho espiritual. Buda, por sua vez, propõe um caminho de compreensão e libertação do sofrimento. Através das lentes dessas personalidades, podemos apreciar a riqueza da busca humana por significado, seja na contemplação do divino, na estruturação da sociedade ou na exploração do self e do universo. Cada figura, com suas próprias contribuições e contextos, enfatiza a diversidade de caminhos disponíveis para a compreensão da condição humana e do mundo em que vivemos. E concluindo que todos esses mestres que vieram em seu tempo, em suas culturas, espalhando civilidade, religiosidade, espiritualidade, ciência, razão, organização social, vieram sob o comando do Divino Mestre Jesus. Cada um em seu tempo, preparando o caminho da vinda do Divino Mestre, que por sua vez, ao chegar à Terra, passou pelas experiências necessárias ao nosso progresso e à nossa evolução. Muito obrigado pela presença de todos. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e muito obrigado pela sua presença. E até o nosso próximo vídeo.